Bom dia, Sidney. Bom dia a todos os ouvintes e a equipe da Rádio Rural FM 102.7. Agradecer desde já pelo espaço, né, para a gente falar um pouco sobre o Hemocentro Caicó. Como é que está hoje o estoque de sangue da unidade em meio a essa pandemia toda aí? Sidney, eu estava inclusive conversando com a equipe ontem, né, dizendo que a gente está vivendo uma verdadeira montanha-russa lá no Hemocentro com relação ao estoque. Desde que começou a pandemia, nós tivemos um declínio muito grande e considerável, uma perca desses doadores, e a gente entende, de certa forma, porque as pessoas elas se sentem agora mais inseguras de saírem de casa, principalmente quando vão para uma instituição de saúde, que sabe que por ali circulam muitas pessoas, né? Mas, em contrapartida, nós ficamos muito preocupados porque as demandas elas não diminuem e, pelo contrário, elas aumentam, né? Elas continuam aumentando essa demanda de transfusão. E vai ter uma hora que essa conta não vai fechar, e é justamente esse dia que a gente tenta prevenir, esse dia que a gente tenta evitar e que a gente vem fazendo algumas campanhas e alguns trabalhos para que esse estoque ele continue regularizado. Só existe hoje, Gedinho, a possibilidade de fazer essa coleta do sangue, a pessoa indo na unidade, não é isso? Ou existe outra forma? Isso, infelizmente só existe essa possibilidade, né? Em alguns anos anteriores existia aquele ônibus que vinha de Natal, né? Que é o ônibus do Hemonorte, em que ele vinha, ficava um dia, dois em Caicó, e ele ficava mais em locais de grandes aglomerações, como universidades, né? Na frente de algum supermercado, e isso funcionava. Só que esse ônibus, há mais de um ano, ele está proibido de sair de dentro de Natal, né, por algumas questões burocráticas, e a equipe do Hemonorte começou a não assegurar mais esse transporte de sangue da localidade. Por exemplo, se esse ônibus estava na UFRN e o sangue depois ia para o Hemocentro, né, a equipe que atesta essa qualidade de sangue começou a não assegurar mais devido às grandes temperaturas daqui da cidade. Uhum. Então, por isso que, infelizmente, a gente não conta mais com essa opção, vamos dizer assim, ambulante, né? O itinerante do Hemocentro. Então a única possibilidade é as pessoas irem até a unidade que fica ali no centro. Isso, irem até o Hemocentro. Uhum. E aí, como essa é a única possibilidade diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós semanalmente estamos passando por atualizações dentro da equipe, por modificações, né, na estrutura, apesar da estrutura do Hemocentro em Caicó ser pequena para hoje o porte da unidade. Mas, por exemplo, desde que começou a pandemia, nós transferimos a recepção para fora do Hemocentro, né, para a parte externa, onde nós colocamos tendas, colocamos climatizadores para deixar o doador o mais confortável possível. Nós estamos atendendo por agendamento, né, essa doação. O doador ele pode ligar e agendar essa doação para um horário que ele possa e que seja mais confortável para ele doar. E também nós só permitimos, durante o percurso da doação, no máximo 2 doadores dentro do Hemocentro. Então, esses 2 doadores, eles iniciam o processo. Quando eles completam todo esse processo, aí a nossa profissional da limpeza, ela vai em todas as maçanetas fazendo desinfecção, em todas as cadeiras, para poder a gente liberar a entrada de mais 2 doadores. O que, de certa forma, Sidney, por mais que as pessoas entendam, tem muita gente que não espera, né? Porque tende a ser mais demorado, mas para trazer mais segurança para o doador. Qual é o horário hoje de funcionamento? É normal? Está igual a antes do período da pandemia? Não, a gente teve que diminuir também um pouco, porque a carga, os trabalhadores do Hemocentro, né, na sua grande maioria, eles são pacientes chegando perto de 60 ou mais de 60 anos. Então, a maioria desses funcionários, eles, pelo decreto que a governadora lançou, por serem servidores da saúde, eles têm prioridade ou de serem realocados ou de estarem em casa, se forem do grupo de risco, no trabalho home office. Então, a gente teve uma perda aí de quase 9 funcionários de uma vez. Então, infelizmente, a gente também teve que diminuir esse horário de atendimento. O que era antes de 7 às 5 da tarde, sem fechar para o almoço, agora está de 7 às 2 da tarde, ainda sem fechar para o almoço. Como é que está o estoque de vocês hoje? Vocês têm deficiência de qual tipo de sangue mais lá na unidade? Sidney, a gente tem hoje deficiência principalmente de todos os RH negativo,
certo? E também do O positivo, que hoje quando eu verifiquei no Hemocentro, né, nós só tínhamos 24 bolsas. Aí vocês podem dizer, mas 24 bolsas são muitas ainda, né? Mas eu também tinha essa ideia quando eu cheguei lá. Só que às vezes acontece alguma transfusão que já vão 4 bolsas de uma vez, ou já vão 6 bolsas de uma vez, e aí a gente tem uma queda, né? Que a gente não tem essa reposição, né? Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a gente conseguia atender 12, 20 doadores por dia. Já teve dia da gente atender 25 doadores. E agora tem dia da gente fechar o nosso dia de atendimento com 2 doadores. Né? Então, como eu digo, essa é uma matemática simples. Uma hora essa conta não vai fechar. E eu digo muito para as pessoas se conscientizarem e saberem a importância da doação. Quando você está com alguma patologia doente, que você está com dor de cabeça, você consegue encontrar a medicação na farmácia. Quando você está com uma dor lombar, você toma uma injeção, passa. Mas se você tiver em um leito de hospital, ou um familiar seu, ou um amigo precisando de transfusão sanguínea, não vende em nenhuma farmácia. Então é o único meio de você conseguir a cura daquela doença, se for para uma transfusão sanguínea, é através do Hemocentro Caicó. Uhum. E hoje, Sidney, só para todo mundo ter uma dimensão, todas as cirurgias que acontecem em Caicó, todas, os médicos ou solicitam a transfusão de sangue ou deixam essas bolsas de sangue reservadas. Então, a gente hoje está com o estoque muito comprometido e a gente continua precisando da ajuda de todo mundo em Caicó. E no caso, essas cirurgias aí, elas ocorrem ou no hospital regional, ou no Seridó? Nesse momento, como está acontecendo cirurgias apenas de urgência, que são as de trauma, sim, são as que levam mais transfusão sanguínea, né? Geralmente, cirurgia de trauma é no mínimo 2 bolsas de sangue por paciente. Uhum. Então, vale reforçar, minha gente, que o Hemocentro precisa repor o seu estoque de sangue. Precisa. Né? E nesse momento de pandemia, essas pessoas que estão internadas, em algum momento ela vai precisar, talvez, Jedinho, também? Os pacientes Covid, sim, estão precisando, sim. Estão precisando. Porque também, além do paciente Covid ele ser acometido por uma síndrome aguda respiratória, ele também tem uma inflamação das vias, né? De todas as vias, de todos os órgãos, uma inflamação congênita. Então, essa inflamação congênita muitas vezes faz com que esse paciente ele precise de transfusão sanguínea. Inclusive, a gente já recebeu de pacientes positivos que estão no regional internados e precisaram de transfusão sanguínea. O fato de a pessoa estar, por exemplo, a gente sabe que tem muita gente assintomática, de Covid e assintomática, o fato dela ser assintomática, ela pode procurar o Hemocentro e doar sangue? Vai ter algum problema? Isso, diante desse cenário de epidemia, a gente recebeu algumas instruções do Hemonorte, que é a nossa instituição reguladora em Natal, e também do Ministério da Saúde, para incluirmos algumas perguntas na entrevista. Uhum. Então, aquela entrevista que já existia para o doador, ela agora está um pouco mais criteriosa com relação a esses sintomas respiratórios, né? Ou se ele teve algum contato ou viajou para alguma cidade, né, que tenha um alto índice de contágio do Covid-19. Uhum. Além disso, né, para que todo mundo entenda, antes dessa bolsa ela ser liberada para a transfusão, ela passa 12 dias sendo analisada, né, que são exames feitos aqui em Caicó e outros em Natal. Não é chegar lá, doar e já vai para o hospital. Não é não. Muito bem, Jedinho, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Só reforçando, o horário de funcionamento, 7 às 14? De 7 da manhã às 2 horas da tarde, sem fechar para o almoço, certo? A pessoa para ser um doador, que é uma pergunta que todo mundo faz, o que é que eu faço para ser doador? Então é muito simples, basta você ir até o Hemocentro ou ligar para agendar sua doação através do 3421-6120, 3421-6120, e aí vai ao Hemocentro portando documento oficial com foto, está gozando de boa saúde, então não está gripado, não está com dor de cabeça, ter dormido uma noite boa de sono e estar bem alimentado, né? Que as pessoas às vezes confundem, eu vou doar sangue, então eu tenho que ir em jejum. Não, para doar sangue você tem que estar bem alimentado. Muito bom. O Hemocentro fica no centro da cidade, Rua Renato Dantas, né? Isso, em frente para o lado da Caixa. Isso, no coração de Caicó. Eu digo que o Hemocentro, por muitos anos, ele permaneceu assim um pouco incipiente, mas ele precisa receber a visibilidade que ele merece, né? É talvez o órgão da saúde que tem a melhor localização em Caicó, né? Uhum. É ao lado da rodoviária, ao lado da antiga maçonaria, ao lado da Caixa Econômica, realmente é
no coração de Caicó, onde tudo acontece, e às vezes as pessoas passam na calçada e não lembram que ali é o Hemocentro. Interessante que essas unidades, as unidades de saúde, né, elas parecem compor, e na verdade eu acho que é isso, uma rede, né? Elas compõem uma rede que é uma engrenagem que tem que funcionar. Se uma peça se quebrar ou tiver com falha, a coisa vai desandar, não é, Jadinho? Exatamente, exatamente. E para que fique bem claro também, como você bem lembrou, é uma engrenagem e que a gente não trabalha ao contrário do que está... eu estava comentando com a equipe, ao contrário do que está acontecendo, quando quase todas as instituições de saúde elas estão voltando os olhos para o Covid, nós temos que continuar trabalhando porque além do Covid-19, do coronavírus, ainda continua existindo as outras doenças, né? Ainda continua existindo a anemia severa, que precisa de transfusão sanguínea, o portador de doença cancerígena, né? O paciente oncológico, o acidente, a vítima de facada, de bala, isso tudo continua acontecendo e isso tudo tem o Hemocentro como base do tratamento e assistência. Muito bom. Jadinho, obrigado de novo por sua participação aqui. Nas redes sociais encontra o Hemocentro? Encontra sim no Instagram, @Hemocentro Caicó. Também tudo que está acontecendo no Hemocentro, né, a gente divulga lá. Sidney, antes de finalizar, eu quero só deixar aqui um agradecimento muito especial ao primeiro BEC em Caicó, que é quem vem nos salvando realmente, acho que há umas 4 semanas, há umas 5 semanas, na verdade. Toda terça-feira eles estão mandando de 10 a 12 homens doarem lá no Hemocentro. E realmente hoje é quem está conseguindo salvar o estoque do Hemocentro, essa parceria com o primeiro BEC. As outras instituições militares podiam fazer do mesmo jeito, né? Isso, a gente já entrou inclusive em contato. Na época que eu enviei, no início da pandemia, né, eu entrei em contato com os bombeiros, com o policiamento e com o primeiro BEC. Muito bom. Obrigado, Jedinho. Valeu. Valeu, eu que agradeço e estamos à disposição. 11